Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 237, que trata de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Como é a vida além da vida, né? O que vai acontecer conosco quando nós deixarmos o nosso corpo? Para todo mundo é igual? Kardec se preocupou com isso. Então, fez inúmeras questões aos imortais para que, aos poucos, pudéssemos compreender essa situação pós-morte, né? Depois que o nosso corpo termina, como é a vida espiritual. Então, vamos lá. Questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. Então, a encarnação, quer dizer, o período em que nós passamos convivendo na matéria, limita os nossos sentidos. Para que nós possamos ir de um estado a outro, então eu estou aqui em São Paulo, eu gostaria de ir para Fortaleza. O que eu tenho que fazer? Pegar um avião, ou um carro, ou um ônibus, enfim, um meio de transporte. Por quê? Porque o meu corpo é pesado. Eu não consigo deslocá-lo, a não ser com um meio de transporte. Mas se eu tiver desencarnado e eu desejar estar em Fortaleza, eu estarei na velocidade do pensamento. Né? É lógico que isso vai depender muito da evolução de cada espírito, mas essa é uma das tantas limitações que nós temos por estarmos encarnados. A percepção do ambiente. Então, nós olhamos para uma pessoa que nos sorri. Aí, como que nós vamos saber se esse sentimento é verdadeiro? Encarnados não temos como perceber, mas se estivéssemos desencarnados, pelo aspecto do seu perispírito, que algumas pessoas chamam aura, nós poderíamos perceber o estado de ânimo daquela pessoa. Quanto mais feliz, mais clara, mais azulada, tendendo ao branco. Né? Quanto mais nervoso, irritado, contrariado, mais escuro, tendendo para o vermelho. Então, essa percepção só é possível fora do corpo. O corpo nos limita. Quando nós deixamos o corpo e retornamos à parte espiritual, recobramos um pouco da nossa consciência, de quem somos efetivamente. Nos lembramos de vidas passadas, mas isso depende ainda de um processo, não é instantâneo. Acabei de sair do corpo, já lembro de todo mundo. Não é assim. Nós vamos fazendo essa transição de uma forma gradativa. E também depende do grau evolutivo de cada um. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Aí é simples, é só fazer uma analogia. Espíritos mais jovens, quer dizer, que viveram menos experiências, eles têm um grau de conhecimento menor. Por quê? Porque viveram menos. Como uma criança. Uma criança que começa a se desenvolver. Vamos chegar na idade da escola. Ela está lá iniciando os seus caminhos do aprendizado. Para ela tudo é novo. O professor, que é mais velho, que já vivenciou muitas experiências, já possui esses conhecimentos que está transmitindo para ela como criança. Então, ele é mais sábio. Assim é no plano espiritual. Espíritos mais antigos e que souberam aproveitar as suas oportunidades, evoluindo a partir das experiências oferecidas pela misericórdia do Pai, eles sabem mais. Vão galgando o conhecimento. Como é o espírito que pensa os conhecimentos adquiridos em cada encarnação são permanentes. Você não perde aquilo que você conquistou, mesmo depois que o seu cérebro, o seu corpo morreu. Como espírito, você conserva isso. À medida em que as experiências vão se sucedendo
e você vai aprendendo com elas, principalmente na prática do amor, da caridade, mais evoluído você vai se tornando e, consequentemente, vai tendo conhecimentos, acesso a conhecimentos mais amplos. Então, nós conservamos os nossos conhecimentos adquiridos, mas o fato de desencarnarmos não vai nos tornar gênios. Tá? O que vai nos tornar gênios é o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso estudo, que vai se acumulando de encarnação em encarnação. Então, não é o fato do espírito estar desencarnado que faz com que ele saiba tudo. Tá? Como entre os encarnados existem espíritos mais novos, que sabem menos, vivem mais as paixões, e espíritos mais antigos, que já conseguem aplicar melhor a lei de amor e caridade, também no plano espiritual acontece a mesma coisa. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Depende da elevação e da pureza que hajam alcançado. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Mais uma vez, para que possamos adquirir conhecimentos, é preciso que passemos por todas as etapas. Uma criança não pode pular do primeiro ano para a faculdade. Ela tem que ir galgando degrau a degrau. Então, aquele espírito que já está nos últimos degraus, atingindo a perfeição, esse tem um conhecimento do princípio das coisas, né? Ele começa a compreender melhor as coisas. Agora, aqueles espíritos que estão nas primeiras encarnações, como espíritos primitivos, ou como nós, né, espíritos de provas e expiações, ainda temos muito a aprender. 240. Os espíritos compreendem a duração como nós? Não. E é isto que faz que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se perdem na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Duração do tempo. Para nós, tudo é muito relativo, né? Então, nós estamos contando os nossos dias a partir da evolução da Terra em relação ao Sol. Nós contamos os nossos anos a partir da evolução da Terra em relação ao Sol. E o nosso dia da circunferência da própria Terra, né? Um giro completo é considerado um dia. Então, isso são referências que determinam tempo. Minutos, segundos, horas, dias. Para um espírito desencarnado, esses aspectos da matéria, né, que é o nascer do sol, o pôr do sol, esses aspectos, eles se perdem. Então, em algumas circunstâncias, há muito tempo atrás, num trabalho mediúnico, eu tive a oportunidade de dialogar com o nosso irmão que era escravo. E ele estava preso ainda no suplício. Ele havia sido supliciado, desencarnou a chibatadas, né? Ele estava preso naquele poste de suplícios. O ódio que ele sentia do feitor era tão grande que ele não conseguia sair daquela situação. Então, para ele, o tempo não passou. E se passaram mais de 150 anos da abolição, eu não tenho noção de quando foi que ele passou por essa situação, mas com certeza ainda na época da escravatura. Então, para ele, um século era um minuto. Por quê? O ódio que ele sentia fazia com que ele permanecesse na mesma situação, apesar de terem passado mais de 100 anos. Então, a dimensão do tempo para o espírito é diferente. Vai depender muito do grau de evolução que ele se encontra, das relações que ele tem com outros espíritos, da capacidade que ele tem de perdoar, da vontade de evoluir. Então, tudo isso influencia. Espíritos que estão revoltosos, ainda presos às coisas materiais, acabam permanecendo no umbral por longos e longos anos, né? Você vê o exemplo do André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, porque não acreditava que era um suicida, apesar da forma com que ele levou a sua própria vida, né?
durante muito tempo, ele levou uma vida desregrada que destruiu o próprio corpo, por isso suicida inconsciente. Mas ele levou 8 anos para admitir isso. Então, é um tempo relativo. Para nós, na matéria, nós contamos os sóis, né? O dia e a noite. E isso determina um espaço de tempo. Mas na erradicidade, não. Então, é diferente. Tá certo? 241. Os espíritos fazem do presente uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, pois, de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez, isso depende da evolução deles. Então, como eu disse há pouco, se nós estivéssemos desencarnados, as pessoas com quem nós nos relacionamos não poderiam esconder os próprios sentimentos, porque teríamos a capacidade de enxergar o seu perispírito e verificar o grau a intensidade de cada sentimento que eles estão vivendo ao nos encontrar, não é? Ou a viver alguma experiência para conosco. Isso é uma das características, né? Então, eles, enquanto desencarnados, têm uma amplitude de sensações muito maior do que quando estamos encarnados, limitados pelo nosso corpo. Por exemplo, nós estamos num quarto escuro, não conseguimos enxergar nada. Por quê? Porque nós enxergamos através da luz que se reflete nos objetos. Se não há luz, nós não enxergamos, estamos na escuridão. Um espírito desencarnado não tem esse problema. Ele continua enxergando normalmente. Ele não precisa da luz. Ele continua enxergando e vai perceber o ambiente, as vibrações, os sentimentos, os pensamentos das pessoas que estão ali. Tá? Então, as limitações do corpo fazem com que nós tenhamos uma vida limitada. Desencarnados, a nossa vida fica um pouco mais... temos uma percepção um pouco maior. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Este conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando com ele nos preocupamos, é presente. Exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no curso de teu exílio. Simplesmente, como já não temos o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramo-nos de coisas que para ti estão apagadas, mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, qual é o grau de conhecimento que o espírito vai ter quando desencarnar? Aquele que ele tiver conquistado pelas suas experiências, pela sua vontade de evoluir, pelo estudo. Tá? Então, tudo depende do nosso esforço. Desencarnamos, nós vamos lembrar de todas as encarnações que nós tivemos. Nem todas, só aquelas mais marcantes, né? É só você olhar para trás, que nem eu já estou com 60 anos. Aí eu olho para trás, tem coisas que eu não me lembro mais da minha infância, da minha adolescência. Por quê? Porque são coisas rotineiras, que não marcaram a minha vida. Agora, tem algumas coisas, algumas situações que são inesquecíveis. Por quê? Porque elas nos marcam. São situações, às vezes, de culpa, de arrependimento ou de extrema felicidade que nós não esquecemos jamais, porque elas foram importantes para nós. E elas estão, então, gravadas na nossa memória. É assim quando desencarnarmos. As coisas mais importantes, nós teremos acesso. As coisas que são corriqueiras e que já cumpriram a sua função na nossa evolução, essas a gente não vai lembrar. Isso não acontece também de uma forma instantânea. É preciso que nos adaptemos ao mundo espiritual para começar a utilizar essa liberdade, né, do espírito desencarnado. Então, por exemplo, a porta, a parede, não são obstáculos para o espírito. Ele está desencarnado, ele pode atravessar. Mas tem alguns espíritos que não sabem disso. Não sabem, eles não conseguem atravessar a parede, porque não acreditam que são capazes. A mesma coisa para a volitação. Né? Em muitos livros espíritas, a gente fala, o espírito volitou até a Fortaleza, né? Eu disse no início do nosso estudo. Alguns não conseguem. Por quê? Porque ainda não aprenderam como fazer. Tem esse potencial,
mas ainda não consegue fazer porque não aprendeu. Então, tudo está relacionado com a nossa evolução. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos a partir da questão 243. Elevemos então o nosso pensamento até o mais alto, buscando a sintonia com os nossos irmãos que trabalham na nossa casa de oração. Que pela nossa memória possamos nos colocar no meio do salão, observando aquela imagem magnífica do Cristo que, com seus braços abertos, procura nos abraçar, nos acolher, nos trazer conforto e esperança. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo equilíbrio e paz neste momento. Mestre Nazareno, que possamos sentir o vosso amor e, confiantes no futuro, crentes nas vossas lições, possamos, aplicando-as, nos tornarmos pessoas melhores, na prática do amor, da caridade, compreendendo e aceitando tudo aquilo que a vida nos oferece nesse momento. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.